Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Senado regulamenta benefícios para os empregados domésticos. Vamos mostrar quais são as novas regras. Você sabe o que significa entrância? Não, esse me pegou num dia ruim. Não sei, o que é isso? Me fala! Pausar para não parar. Campanha do TRT de Minas estimula intervalos durante a jornada de trabalho. E no quadro Profissão da Hora, o que faz um coach? Profissional que está ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos, garantidos pela emenda constitucional que ficou conhecida como PEC das Domésticas. As principais mudanças são em relação ao FGTS e ao recolhimento do INSS. Veja na reportagem de Camila Cambraia. A proposta de emenda à Constituição foi promulgada em 2013 e garante 16 benefícios à categoria. Porém, 7 deles ainda dependiam de regulamentação para entrar em vigor. A principal mudança é em relação ao FGTS. A partir de agora, ele passa a ser obrigatório. O empregador deverá recolher 8% sobre o salário do trabalhador. Ele também deverá depositar mensalmente 3,2% do salário para o pagamento de multa em caso de dispensa sem justa causa. O dinheiro da multa vai ser depositado num fundo separado ao do FGTS. Se o empregado pedir para sair do trabalho ou se for demitido por justa causa, o dinheiro da multa volta para o patrão. O empregador também terá que recolher 0,8% para o seguro de acidente de trabalho. O registro de pontos será obrigatório e a jornada não deverá ultrapassar 44 horas semanais. Se o empregado fizer hora extra, as primeiras 40 horas excedentes terão que ser pagas dentro do próprio mês trabalhado. As demais vão para um banco de horas e poderão ser compensadas em dinheiro ou folga em até 1 ano. O trabalhador que exceder o horário para depois das 10 da noite vai receber adicional noturno, um acréscimo de 20% sobre o valor da hora normal. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por até 3 meses. O pagamento de auxílio creche dependerá de convenção ou acordo coletivo entre sindicatos de patrões e empregados. Os novos benefícios para os empregados domésticos ainda precisam ser sancionados pela presidente Dilma Rousseff. As regras entram em vigor 120 dias depois da sanção. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa entrância? Que é isso? 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 Entrância. Não, esse me pegou num dia ruim. É alguém entrando em algum lugar. Parece que vem de entranha, mas não sei se tem a ver. Não sei, o que é isso? Me fala! Deve entrar alguma coisa, né? A entrância é quando o processo está entrando, alguma tramitação. O que é isso, amigo? Como é que é? Como é que é? Relacionado a entrar? O que é isso? Esse termo é definitivamente jurídico, ele designa uma divisão judiciária e ele é utilizado dentro de um contexto onde se classifica uma comarca. Então, a comarca é classificada em função do número de demandas, do número de habitantes, de expressões econômicas. Então, são vários fatores a designar a entrância de uma comarca. Importante para nós da Justiça do Trabalho e aí explicando para um público ampliado que a Justiça do Trabalho pertence ao Poder Judiciário da União, portanto,
com relação à magistratura do trabalho, à organização judiciária da Justiça do Trabalho, está no escopo da União. Em sendo assim, não há de se falar em entrância, que é uma designação exclusiva da Justiça dos Estados. TRT de Minas e Caixa Econômica Federal firmaram um acordo que traz facilidades para os usuários da Justiça do Trabalho. Agora, advogados e empresas poderão quitar débitos de decisões judiciais em toda a rede bancária da Caixa, inclusive pela internet. O depósito judicial eletrônico já é uma realidade na rede bancária que atende à Justiça do Trabalho, após convênio firmado entre o Tribunal do Trabalho e a Caixa Econômica Federal. A iniciativa é mais um facilitador e possibilita o pagamento dos boletos nos terminais eletrônicos de qualquer instituição financeira, internet e casas lotéricas. Nós estamos muito satisfeitos com a assinatura do convênio com a Caixa Federal, no sentido de nós expedirmos agora o boleto bancário para pagamento nos processos judiciais, os acordos ou aqueles valores que são pagos em execução. Isso veio facilitar sobremaneira para as partes e para os advogados, e também para as varas, porque facilita o pagamento na rede bancária. O boleto pode ser expedido pela internet, preenchido na internet, ou então pode ser expedido também automaticamente, os dados podem ser constados ali automaticamente. Através dessa parceria, oferecemos o pagamento através das novas guias e eles podem pagar em qualquer instituição financeira, até mesmo nas casas lotéricas ou até mesmo na internet, permitindo uma facilidade muito grande para esses usuários. Além dos depósitos eletrônicos, foi anunciado na reunião que o TRT Minas foi o primeiro tribunal do país a conseguir elevar a taxa dos depósitos judiciais, possibilitando um acréscimo de 10% anual no orçamento da instituição. Qual a importância disso, de melhorar essa taxa? Essa remuneração dos depósitos judiciais ela é uma verba do nosso orçamento que é utilizada para investimentos, modernização, construção de sede própria em varas, e isso nos permitiu um acréscimo orçamentário suficiente para construir, por exemplo, uma vara única por ano. Se fosse possível fazer uma obra em um ano, nós temos aporte financeiro suficiente para construir uma vara como, por exemplo, Iturama, Almenara, são varas únicas que vão ter sede própria futuramente. Segundo a presidente do TRT, o convênio é um avanço e sinaliza a modernização e facilidade de acesso ao tribunal. A Caixa é uma parceira preciosa que o tribunal tem e sempre teve. E a cada momento, a Caixa também nos ajuda a pensar e melhorar o serviço que é prestado ao nosso jurisdicionado. Esse boleto eletrônico, por exemplo, é uma coisa que vai facilitar, foi uma providência que vai facilitar muito a vida dos usuários. Quem trabalha o dia todo sem parar pelo menos um pouquinho pode desenvolver lesões por esforço repetitivo, estresse e outras doenças. Fazer um intervalo é fundamental para evitar este quadro. Pensando no bem-estar dos servidores, o TRT de Minas criou a campanha Pausar para não parar. Nas varas do trabalho do TRT de Minas, a rotina é puxada. Os servidores se esforçam para cumprir os prazos e entregar o serviço em dia. E com tanta preocupação, muita gente se esquece de dar um tempinho nas tarefas e descansar um pouco. O problema é que essa prática pode ser ruim para o nosso corpo. Quando ficamos por muito tempo na mesma posição, a circulação do sangue nos músculos fica bloqueada. E isso é prejudicial à saúde. Só no ano passado, a Diretoria de Saúde do TRT de Minas registrou cerca de 8.000 dias de afastamento de servidores devido a doenças osteomusculares. Em relação aos magistrados, esse número foi de 193 dias. A soma do período de afastamento de servidores devido a transtornos mentais foi de aproximadamente 11.000 dias e dos magistrados de quase 1.150 dias. Para tentar diminuir esses índices, o TRT criou a campanha Pausar para não parar. A ideia é incentivar os colaboradores a fazerem exercícios nos intervalos do trabalho.
O servidor, diante da carga de trabalho aumentada, ele adoece. Adoecendo, ele tem que se afastar. Afastando-se, o que acontece? O número de servidores da equipe diminui. Diminuindo o número de servidores da equipe, a carga de trabalho, que já era grande, ela vai se tornar excessiva para a equipe que restou. Isso prejudica não só o trabalho da unidade, mas também o trabalho do gestor, porque ele vai ter que gerenciar um número menor de pessoas com uma carga maior de trabalho. É por isso que o programa Servidor em Pauta e a Diretoria de Saúde pensam que os gestores deveriam apoiar a campanha pela pausa e permitir que os servidores fizessem a pausa nas suas unidades, como uma tentativa de reduzir o afastamento por doenças e não prejudicar o trabalho. Uma das preocupações do tribunal é que, com a expansão do processo judicial eletrônico, as pessoas passem mais tempo em frente ao computador e acabem deixando de fazer pequenas pausas durante o expediente. No caso de entrada eletrônica de dados, que é a digitação de audiência e o trabalho com o PJE, o recomendado pela instrução normativa é pausas de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. Quando tem uma outra questão que os trabalhos com demanda mental muito forte, que também eu acho que inclui a questão do PJE, que abre muitas telas, que exige mais da mente assim, de concentração, que tenham pequenas pausas mais curtas nesses intervalos. Então, o que seria isso de levantar mesmo para buscar uma água, ir ao banheiro, buscar um café? Então, seria mais ou menos isso. Nesta vara do trabalho em Betim, o PJE já foi implantado há cerca de 2 anos. Por aqui, os servidores ficam a maior parte do tempo no computador. Wilson já aprendeu alguns exercícios e não abre mão dos alongamentos durante o serviço. A gente tem a oportunidade de se exercitar, alongar um pouquinho e também conversar com os colegas, dar uma relaxada. É muito importante para a gente porque a rotina de trabalho aqui no tribunal é muito intensa. A gente trabalha aqui 7, 8 horas diárias e não para, então a gente não tem tempo para nada. A gente se comprometendo a cada 1 hora, 1 hora e pouco, dar uma pausa é muito importante. Este juiz do trabalho substituto também incentiva as pausas periódicas nas varas onde atua. Ele explica que, além dos benefícios para a saúde, os intervalos acabam motivando os servidores. Primeiramente, eu dou o exemplo. Então, eu paro, eu faço audiência de manhã e à tarde. E no meio da manhã, eu faço a minha pausa, porque para lanchar, é a mesma coisa à tarde. E até por questão de saúde, que até fazendo um trabalho com essa campanha de saúde que a gente fazia exames periódicos, fui orientado como nutricionista a fazer refeições de 3 em 3 horas. Então, eu faço e incentivo os outros a fazerem também. Quem quiser saber mais sobre as pausas, pode acessar um tutorial que está disponível na intranet. Vá até a aba Saúde, depois clique em Dicas de Saúde. Lá existe uma cartilha de exercícios para serem feitos durante o expediente. E isso é o ditado, a gente tem que pausar para não parar, porque não adianta nada você trabalhar muito e depois ter problemas de saúde, que a gente tem que produzir sim, mas respeitar o material humano. No próximo bloco você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Magistrados participam do curso sobre laudo pericial. E no quadro Profissão da Hora, qual é o seu sonho? Um coach pode te ajudar a realizá-lo. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas, com Natália Pacheco. Município de Araguari é condenado por descumprir o piso salarial nacional para o magistério público. A decisão partiu da 4ª turma do TRT de Minas, que reconheceu a uma professora de ensino básico o direito às diferenças salariais. De acordo com o relator do processo, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, a posição consolidada na jurisprudência é a de que a legislação estadual não pode estabelecer valores menores do que os fixados pelo piso nacional.
O relator acrescentou que cabe ao município respeitar o piso estabelecido na lei federal, podendo, para tanto, solicitar a complementação dos recursos necessários ao Ministério da Educação e Cultura. Durante a audiência, podem aparecer provas e também laudos elaborados por peritos. Para entender tudo o que este documento diz, magistrados do TRT de Minas participaram de um curso promovido pela Escola Judicial. Juízes e assistentes do TRT Minas participam do curso de Medicina Pericial aplicada à Justiça do Trabalho. Oferecido pela Escola Judicial na modalidade semipresencial, o curso tem o objetivo de aprimorar a capacidade de análise de laudos periciais por parte de magistrados e assistentes. Porque se a análise ela é metodológica, isso significa que todo aquele que respeitar esse método de análise, ele tem que chegar a resultados fundamentados, idênticos. E isso aí é uma ideia, né, que a gente está passando para os magistrados e assistentes, para que eles comecem a questionar laudos sem fundamentos. O curso foi criado no próprio tribunal, a partir de uma demanda dos juízes e dos servidores. Pegamos a experiência de outros magistrados também, para saber as dúvidas que ocorrem, os problemas que ocorrem, não só por parte do magistrado que examina um lado da questão, mas por parte do perito, que é quem faz o laudo, quem examina o trabalhador acometido da doença. Então juntamos isso num diálogo e elaboramos o conteúdo do curso. Em uma das aulas, os alunos receberam a visita de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e perdeu uma das pernas no ano de 2011. Mesmo com o processo contra o antigo empregador, o homem, que não vai ser identificado, já conseguiu outro emprego e não quer saber de ficar parado. Eu sofri acidente em março. Eu ia tirar carteira de caminhão em novembro. Eu ia querer mexer com caminhão, né? Querer viajar. Isso me tirou essa possibilidade de poder tá fazendo o que eu queria. Que eu gosto de dirigir. Então, me tirou essa possibilidade de estar podendo crescer profissionalmente e como pessoa também, né? Quem participa do curso espera aplicar os conhecimentos teóricos na prática. O conhecimento jurídico, a fixação de nexo de causalidade, de indenização, é algo da nossa prática, mas identificação de dano e até mesmo se houve um nexo em relação àquele trabalho, se aquele adoecimento é causado pelo trabalho, é importante. Então, um curso como esse nos dá segurança em fazer uma prestação jurisdicional de mais qualidade. Quando eu entrei para o tribunal, eu entrei em exercício lá em Ouro Preto. E aí eu comecei a cumprir mandato na região e Mariana faz parte da jurisdição lá. E eu ia muito numa casa de um empreiteiro lá da cidade. E tinha uma cachorrinha que me incomodava. Todo dia que eu ia, eu não cheguei a correr dela não. Mas ela me incomodava, latia, fazia um escândalo danado. Aí, um dia eu descobri o nome dela, ela chamava Xuxa. Aí falei, deixa quieto, né? Eu voltar, ela vai ver. Aí, de longe ela me viu, já começou a latir. Aí eu falei o nome dela, Xuxa, fica quieta. Aí ela ficou totalmente sem graça e eu achei engraçado demais. Ela não gostou de eu ter sabido o nome dela e a partir desse dia nunca mais ela me incomodou. Eu achei isso engraçado. Coach, palavra em inglês que significa treinador e instrutor. A palavra também dá nome ao profissional que ajuda a desenvolver habilidades pessoais e também no ambiente de trabalho. Sabe aquela meta que está difícil de ser alcançada? O coach pode te ajudar. Veja agora no quadro Profissão da Hora. As
relações de trabalho mudaram nos últimos anos, principalmente com o surgimento das novas ferramentas de comunicação interativas e das estratégias de economia cada vez mais globalizadas. Com a proliferação de artefatos tecnológicos, muitas profissões caíram no esquecimento e outras tantas surgiram para compor o cenário atual. No meio do caminho, o trabalhador, que muitas vezes não está preparado para tantas mudanças. Às vezes, somos surpreendidos por ansiedade, depressão, estresse, desemprego. Não sabemos exatamente qual o melhor caminho tomar profissionalmente. Mas não se desespere, há no mercado profissionais que podem ajudar você a escolher o melhor caminho e, quem sabe, até mudar de emprego. Coach é o nome do profissional responsável por ajudar pessoas a realizar coisas. Quem nos explica melhor é a servidora aposentada do TRT de Minas Gerais, Luciane Moreira, que depois de 20 anos dedicados à informática do tribunal, decidiu que ainda não era hora de pendurar as chuteiras. Foi então que descobriu a verdadeira vocação, escutar pessoas. Então, quando um profissional procura um coach, é porque, aliás, um cliente procura um coach, ele está buscando melhorar alguma coisa na sua vida. Então, você pode me procurar como um coach de carreira, né, para tentar, de transição, vamos supor que você queira sair da sua área e ir para outra. Mas durante o processo de coach, que são de 8 a 10 sessões, a gente pode acabar descobrindo que atrás daquele desejo de mudar de carreira, existe alguma coisa muito maior. Então o processo é muito interessante. O maior desafio da profissão é criar conexão com o cliente. Por isso, Luciane não mede esforços para estar presente, mesmo em longas distâncias ou em horários alternativos. O atendimento por meios digitais é uma ótima opção. Com certeza o presencial também, ele cria uma sintonia maior, né? Como eu falei, eu não consigo abraçar o meu cliente, o coach, quando ele chega no processo. Mas tem como a gente criar essa empatia, esse rapport, né, que é o nome que a gente dá, pelo Skype. E é uma tendência, as pessoas têm muita facilidade, você consegue compartilhar ferramentas, né, como vocês viram. Agora a gente pode mesclar também. Quando a pessoa da mesma cidade que você, se tem algumas sessões que tem necessidade, você pode fazer presencial. Mas, por exemplo, eu estou atendendo uma coach daqui de Belo Horizonte, ofereci fazer presencial, ela preferiu fazer por Skype. O mercado de trabalho para coach é amplo e cresce a cada dia. Renata é responsável por uma das maiores escolas preparatórias do Brasil. Ela nos explica que a profissão ainda não é regulamentada no Brasil e que não é exigida uma formação específica para que a matrícula seja feita nos cursos preparatórios. A empresa registrou nos últimos 3 anos um aumento de 400% na procura de pessoas interessadas pela profissão, mas também por aqueles que desejam tomar decisões mais acertadas. Nós, como profissionais do coach, a gente trabalha muito autoconhecimento, entender os valores, entender a pessoa, entender o que rege a vida daquela pessoa. E muitas vezes essa correria do dia a dia a gente não tem tempo de parar e pensar nisso. Então, acho que quando a gente trabalha o autoconhecimento, a pessoa se entende, ela se conhece, a gente tem condições de traçar um plano para onde ela quer chegar. Então, a gente fala assim, que o coach é pensar onde eu quero chegar e acelerar aquele futuro o mais rápido possível, trazer aquele futuro para o presente. A designer Flávia garante que depois das orientações de um coach, ela sentiu mais segurança e capaz na tomada de decisões profissionais e pessoais. Como se você tivesse uma pessoa segurando um banquinho para você transpor um obstáculo. A pessoa não vai te colocar onde você quer, ela não vai passar essa etapa, esse obstáculo por você, mas ela vai te dar as ferramentas, ela vai te dar os meios para você conseguir. Com isso, você tem total autonomia o tempo todo, você sabe que é você que está lutando pelos seus objetivos, então traz essas ferramentas, esses suportes. Então me deu muita autoconfiança. Porque eu pude ver que eu era realmente capaz com todas essas ferramentas, todo esse suporte que deu. Acho que o principal foi isso. As ferramentas que dão uma independência para você conseguir traçar seus objetivos futuros mesmo e como você vai chegar até eles. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite. E toda sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter.
Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!